Vamos falar de política nacional? Pesquisa Meio Ideia aponta ligeira vantagem de Lula em relação a Flávio Bolsonaro. O atual presidente da República tem 45% das intenções de voto na corrida presidencial deste ano, contra 40% do pré-candidato do PL. Mas esse levantamento mostra o efeito Flávio Bolsonaro depois dos embates públicos com Michele Bolsonaro. Assunto para a nossa Dani Lima. Bom dia, Dani. Todas as segundas e quartas-feiras aqui no 360. Deixa eu vir para cá um pouquinho para ficar no meio. Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Bom dia para todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo aqui na TMC. Dani, essa pesquisa vai muito na linha de todas as outras pesquisas, muda um pouquinho ali, um pouquinho ali, mas o pouquinho que muda é o que a gente destaca porque é o que consegue emular acontecimentos, últimos acontecimentos. Nesse sentido, as brigas entre as disputas, entre o clã Bolsonaro, a família Bolsonaro, entre Flávio e Michele, já conseguem ser percebidas nessa pesquisa que sai hoje, pesquisa Meio Ideia? A pesquisa que a gente está vendo hoje é do Instituto do Maurício Moura, é uma pesquisa que cristaliza a mensuração ao tamanho da perda que Flávio Bolsonaro sofreu por um combo que virou um caldo muito indigesto para a maioria do eleitorado brasileiro, que são as mulheres, né? Vamos lembrar aqui, além da discussão pública com a Michele Bolsonaro, que foi catapultada por um vídeo de quase 30 minutos que ela fez, relatando o que ela considera uma espécie de maus tratos mesmo, né, por parte dos enteados, calúnias, punhaladas, como ela disse, como ela descreveu. Para além disso, você teve o aliado dele, Paulo Figueiredo, dizendo que as mulheres votam mal, em especial as solteiras votam mal. As casadas ainda tendem a seguir, segundo ele, o voto do marido, mas as solteiras votam muito mal. Lembrando que as mulheres chefiam ou têm uma contribuição decisiva para 70% dos lares no país. Além disso, tem a memória, né? A memória sobre como o pai dele tinha uma predileção por atacar mulheres de forma muito mais virulenta do que homens durante sua gestão. Somadas aí a memória e as atualidades, o caldo ficou grosso e ruim para Flávio Bolsonaro, e isso está cristalizado nessa pesquisa. As mulheres se revelam um dos pilares mais fortes para a eleição ou a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou deixar aí as sondagens de segundo turno de lado, porque elas são bem longínquas mesmo, para passar um pouco do que dizem aí os eleitores já no primeiro turno, na pesquisa estimulada. O Lula tem mais de 50% dos votos entre as mulheres, o Flávio Bolsonaro tem 34,2%. São quase 16 pontos percentuais de diferença, e ele teve uma perda, tá, de eleitorado feminino nas últimas 2 semanas. E aí, se você quer entender qual foi o tamanho do estrago que a Michele Bolsonaro conseguiu produzir na fuselagem de Flávio Bolsonaro, a pesquisa também te mostra, né? Primeiro que a Meio Ideia perguntou quem era a mulher mais poderosa do Brasil. E 15% dos leitores, ela foi a mulher mais mencionada, dos eleitores, perdão, ela foi a mulher mais mencionada, citam o nome de Michele Bolsonaro. A segunda colocada é Rosângela Lula da Silva, a Janja, que aparece com 9% das menções. Mas não é só, tá? Eu sigo aqui descrevendo os detalhes da pesquisa. Mais quase 60% dos eleitores disse ter ficado, no mínimo, sabendo do vídeo de Michele Bolsonaro, e 64% dos que ouviram o vídeo de Michele Bolsonaro entendem que ela falou, no mínimo, mais verdades do que mentiras. Tem uma outra pergunta ali, que a pergunta que indaga, né, o que acontece com a sua confiança no que Michele diz depois do que ela relata nesse vídeo. E 1 de cada 4 entrevistados disse que passou a acreditar mais no que a Michele Bolsonaro fala. Só 17% disseram que o filmete ali diminuiu o crédito da ex-primeira-dama, 44%, que é a fatia mais robusta aí nesse quesito, optaram pela indiferença, que o vídeo não aumentou nem ampliou, não produziu mudanças significativas na imagem que tinham da primeira-dama. Quando a gente vai olhar o estrago da fala do Paulo Figueiredo, porque isso também foi detalhado no estudo, nem precisa dizer, tá no eleitorado feminino, que eu repito, é a maioria do eleitorado no Brasil, a rejeição completa, ou seja, discordo totalmente do que este cidadão falou,
passa metade. E aí você fala, então teve gente que concordou. Quem diz que endossa a fala de Paulo Figueiredo é estatisticamente irrelevante, não passa de 0% na pesquisa Meio Ideia. Então fica aí o tamanho do problema produzido pelo aliado autoexilado de Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos. Tem uma questão aí que eu acho que fica para reflexão e eu coloco na minha coluna de hoje no UOL, que é, né? A própria Michelle já teve um desempenho melhor, porque a Meio Ideia também faz uma parcela de sondagem dela contra Lula para medir se ela vai melhor do que Flávio Bolsonaro. Ela não fica tão atrás do Flávio Bolsonaro, ela pontua aí 9 pontos de distância contra o Lula no primeiro turno, Flávio faz, no segundo turno, Flávio faz 5. A Michelle já teve um desempenho melhor, performando praticamente a mesma coisa que o Flávio Bolsonaro. Então, o que a gente pode concluir, né? Essa guerra aberta no clã provocou avarias nos dois lados, em Flávio e em Michelle. Por quê? Porque apesar de ter sido alçada, catapultada a posição de mulher mais poderosa do país, pela maioria dos eleitores ouvidos pela Meio Ideia, Michelle Bolsonaro também se provou aí vítima de uma espécie de sistema feito por e para homens que rechaça mulheres quando tentam ou exercer uma posição de poder ou de protagonismo. Isso fica muito evidente quando você dá uma olhada no histórico da intenção de votos da ex-primeira-dama. De todo modo, ela saiu neste episódio com menos avarias, parece ter provocado mais avarias do que recebido quando do embate com Flávio Bolsonaro. Joana. Dani, temos um minutinho, mas eu queria que você se aprofundasse um pouco mais em relação ao voto feminino. É bom e traz um certo alívio nós vermos que a fala estapafúrdia de Paulo Figueiredo não teve endosso aqui nos eleitores brasileiros. Mas Paulo Figueiredo, ele fala dos Estados Unidos, onde esse movimento conservador que questiona direitos das mulheres, como o direito ao voto, é um movimento que vem desde 2016, ou seja, os Estados Unidos, aquela democracia exemplar para o mundo, uma democracia que ascende progressivamente, ela agora para um pouco e, como Simone de Beauvoir disse, basta um momento de crise para que os direitos das mulheres sejam questionados. Parece, a gente não pode falar inocente, ingênua, tão rasa a fala de Paulo Figueiredo, tão estapafúrdia mesmo, que parece que não tem um efeito, mas tem um efeito rebote aqui no eleitorado e nas pessoas que seguem esses ideais que ele fica falando atrás de uma tela e que fica postando num canal de YouTube. Como é que você enxerga esse efeito, essas consequências dessa fala? Na verdade, é porque como o absurdo passou a render dinheiro, né, nas redes sociais, as pessoas monetizam o clique, independentemente dele ser a favor ou contra, o absurdo acaba gerando muito mais engajamento do que os fatos, né? Muito mais legal cortar um trecho aqui do que eu falei, transmutar em outra coisa e ficar lá ganhando rios de dinheiro, difamando quem comunica fato ou quem comunica dado, né? Então, o efeito imediato foi que, inclusive, mulheres que militam no campo dessa extrema-direita contra as próprias causas, né, foram a público dizer que não, concordo com o Paulo Figueiredo. Graças a Deus não encontrou ressonância, inclusive porque figuras da própria direita ou da extrema-direita no Brasil ressoaram um impacto na vida real que uma fala como essa, absolutamente misógina, tem, né? A senadora Damares Alves, por exemplo, que, bom, você pode dizer de tudo, menos que a Damares Alves é de esquerda, né? Relator está recebendo ameaça de morte, não só ela, como a filha dela também. Isso, infelizmente, faz parte do cotidiano de quem se dedica a trabalhar com os dados, com os fatos e não com as narrativas que rendem muito clique para as redes sociais. A mesma coisa aconteceu com Michelle Bolsonaro, que passou a ser alvo também de ataques pela base mais radical do bolsonarismo. Esse tipo de posicionamento misógino ressoa nas franjas e, por mais que os eleitores, aí estou falando do campo masculino, né? Menos de 6% teve coragem de endossar a fala de Paulo Figueiredo na íntegra. E por que eu digo coragem? Porque
de novo, né? Todo mundo sabe que ser machista pode ser muito legal dentro de 4 paredes, mas não é legal na vida, na rua. Então, para você assumir numa pesquisa que você é um machista, você precisa ter disfarçatez, né? Essa disfarçatez menos de 6% teve na pesquisa, mas, de novo, ela ressoa no aumento, a rejeição, na perda do apoio da Michelle Bolsonaro, que está bem quantificada aí na pesquisa Meio e 10. Você gostou desse corte? Deixe seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para estar sempre atualizado.